Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos aprender como transformar frações impróprias em números mistos. Na verdade é apenas uma forma diferente de escrever a mesma quantidade, tá? Então como nós vamos escrever uma fração imprópria na forma de número misto? Fica comigo até o final para você entender como é que se faz isso. Nessa ilustração, gente, nós temos aí três retângulos, certo? Só que nos dois primeiros, nós estamos considerando as duas partes em que o retângulo foi dividido. Perceba que eu dividi o retângulo em duas partes e pintei duas. Aqui eu dividi em duas partes e pintei duas também. Aqui no último desenho, eu dividi o retângulo em duas partes, mas eu pintei apenas uma. Então veja bem, esta representação ficaria assim. Para o primeiro desenho aqui, nós temos 2 meios, correto? Para o segundo, nós temos 2 meios também. Só que para esse terceiro retângulo, nós temos apenas 1 meio. Porque das duas partes eu pintei apenas uma. Se eu juntar todas essas frações, ou seja, se eu somar as frações, nós teremos aqui uma fração com o denominador 2, porque é o denominador comum de todas as frações, e no numerador nós vamos somar 2 mais 2 mais 1. Então nós teremos 5 meios. Beleza? 5 meios. Só que ao mesmo tempo, eu posso olhar para essa ilustração e pensar que eu tenho um retângulo inteiro aqui, mais um retângulo inteiro aqui, e mais metade de um retângulo aqui. Então eu posso pensar que eu tenho 2 retângulos inteiros e mais metade de um retângulo. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Eu posso escrever como 2 inteiros e meio. Esta forma de escrever 2 inteiros e mais metade de um outro é chamado de número misto. Beleza? Então isso aqui é um número misto. Esta mesma quantidade eu representei como uma fração imprópria. É uma fração que representa mais do que um inteiro, certo? E que o numerador é maior do que o denominador. Então perceba que a mesma quantidade ela pode ser escrita como uma fração imprópria ou ela pode ser escrita também como um número misto. Ah, tudo bem, professor, mas como que eu faço isso sem visualizar ali a figura? Então vamos lá. Ó. Se eu tiver a fração 5 sobre 2 e eu quero escrever essa fração como um número misto, nós vamos fazer o seguinte. Olha para o denominador da fração, o denominador é 2. Então nós vamos decompor essa fração em frações com denominadores iguais a 2, mas de forma que eu consiga obter algum ou alguns inteiros. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esta fração que tem o denominador 2 e vamos fazer assim. O numerador que é 5, eu vou decompor ele em 2 mais 2 mais 1. Por que eu fiz a decomposição 2 mais 2 mais 1? Porque eu preciso obter frações que tenham numeradores e denominadores iguais. Então eu posso ter aqui a fração agora 2 sobre 2, certo? Mais a fração 2 sobre 2 aqui. Correto? Mais a fração 1 sobre 2 aqui. Correto? Então nós temos a decomposição dessa fração imprópria em uma soma de frações. E aí nós vamos perceber o quê?
que isso aqui, como nós temos uma fração em que o numerador e o denominador são iguais, então esta fração aqui, ela representa um inteiro. Esta outra fração também representa um inteiro. Então nós já temos dois inteiros, correto? Então nós podemos escrever agora como número misto. 2 inteiros e mais metade de um inteiro. Então 2 inteiros e meio. Beleza, gente? É assim que nós fazemos para escrever uma fração imprópria em um número misto. Vamos para mais um exemplo? Agora de uma forma um pouco mais simples. Vamos lá, ó. Nós temos aqui 7 sobre 2. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos escrever essa fração agora como um número misto. Então nós vamos decompor ela em uma soma de frações com denominadores 2. Mas de forma que eu obtenha ali frações que representam inteiros. Então eu posso colocar... Eu vou até pular essa primeira parte, porque nós já entendemos muito bem isso aí. Vamos lá. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer 2 sobre 2. Depois 2 sobre 2. Depois 2 sobre 2. Perceba que 2 mais 2 já são 4. Mais 2 são 6. Então falta mais 1. Então 1 sobre 2. 2 mais 2 mais 2 mais 1, nós temos 7. Né? E todas as frações com o denominador valendo 2. Então, quantos inteiros nós já temos aqui? Veja bem, ó. 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros e mais metade. Então, nós temos 3 inteiros e meio. Beleza? Nós escrevemos a fração imprópria 7 meios como o número misto 3 inteiros e meio, ou seja, 3,5. Beleza, gente? É assim que nós fazemos a transformação de uma fração imprópria em um número misto. Um abraço, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!